Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia. Olá a todos, meu nome é Igor Mantovani, eu sou médico oncologista do Grupo Sonhe. Estamos aqui hoje para mais um Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, em que a gente traz temas relevantes para a saúde feminina, a saúde masculina, para a saúde dos nossos pacientes que vão passar por um processo de acompanhamento, tratamento e diagnóstico de câncer. Eu tenho aqui hoje a honra de receber o Dr. Carlos Peta, um expoente nacional e internacional de fertilidade. Dr. Carlos Peta é diretor clínico da Clínica Fertilidade e Vida, é livre docente em tocoginecologia pela Unicamp e está aqui comigo hoje para falar de um tema importantíssimo que é a fertilidade dos nossos pacientes, algo que se relaciona a construir famílias, ao gestar para a mulher, ao ser pai para o homem, e que é um tema que muitas vezes entra naquela turbulência do diagnóstico e tratamento do câncer e que não deve ser esquecido. E por isso que a gente está aqui. Peta, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Igor. É um prazer muito grande, né? Eu acompanho o teu trabalho, o trabalho de todo mundo faz tempo, né? E cada vez mais as nossas áreas têm se interligado, né? Porque isso pela melhora de todo mundo, né? Então, o que a gente vê hoje é que apesar dessas mulheres, essas pacientes, esses pacientes passarem por uma época de uma turbulência muito grande, né? Dali 3, 5, 8, 10 anos, a gente vai estar lá, né? E a gente vai estar lá falando de filhos, falando de futuro, e essa é uma coisa muito importante, né? E isso tem sido fundamental, o papel do oncologista nesse processo, né? Então é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, muito obrigado mais uma vez. Bom, Peta, eu acho que a gente pode começar, né, especialmente falando sobre a saúde feminina, né, em que não tem como a gente não pensar no câncer de mama como um desafio para a fertilidade da mulher. A gente teve recentemente mudanças nas políticas de rastreamento, né, nas políticas que nos ajudam a diagnosticar precocemente o câncer de mama, saindo do que o Ministério da Saúde recomendava de 50 anos para 40 anos. E nós falávamos há pouco aqui, não infrequentemente, a gente tem mulheres abaixo disso, ou seja, além do processo de rastreamento, tendo diagnóstico de câncer. Então, é sinal de que a gente está diagnosticando câncer na mulher numa fase em que ela ainda talvez não tenha concluído a formação de carreira. Uhum. Se a gente pensar nos médicos, nas médicas que nos escutam, né, muitas vão se formar a partir dos 35, 37 anos com as múltiplas especializações. Mas se a gente pensar na mulher hoje, na função do dia a dia, a mulher assumindo o protagonismo financeiro, a mulher assumindo, às vezes, a função da casa e deixando a gestação para cima dos 30, acima dos 35, próximo dos 40. Isso é uma realidade ou eu estou vendo diferente? Como que você vê isso antes da gente entrar no mérito de como preservar a fertilidade dessas mulheres? Na verdade, essa é uma realidade importantíssima, né? Por quê? Se a gente olhar a bisavó lá atrás, o que acontecia? Primeiro filho com 17, 19, 20, e às vezes ela tinha algum problema, né? Eu tinha uma avó que teve 13 filhos e uma avó que teve 3. E eu perguntava para a de 3, falava, você não quis mais? Ela falou, não, Deus parou de mandar, né? A avó de 3, hoje, seria a mulher infértil, porque na verdade ela teve os 3 com 18, 21, 24, né? E hoje ninguém pensa em engravidar antes dos 21, dos 24. A avó que teve 13, não. Ela foi seguindo a carreira ali de mãe, né? E o que acontecia com ela? E é que a gente lembra da história. Primeiro a escadinha, depois vai passando, aí um dia vem o raspa de tacho e para, né? O que aconteceu com a avó que teve 13? Que era uma mulher super fértil. Ela foi envelhecendo. Então, uma coisa importante é o que acontece com a idade da mulher. A gente tem que imaginar que a mulher nasce com um determinado número de óvulos, é um grande número, né? Então chega na adolescência com 100 mil óvulos e aos 40 anos tem 1000. Fala, nossa, mas tudo isso não dá para muitas e muitas gerações ovulando? Daria, só que todo mês o ovário
disponibiliza um grupo de folículos. Folículo é a estrutura que tem o óvulo dentro. Esse grupo, se essa mulher ovular se tomar pílula e não ovular, esse grupo se perde, porque é um processo interno no ovário. Então, imagina que toda mulher ganha 2 baús cheios de ovinhos, que são os ovários, e todo mês pega um punhado e descarta. O que vai acontecendo ao longo dos anos? Vai diminuindo o número de óvulos. Um dia eles acabam. Isso é a menopausa. E tem gente que a média da brasileira é 50 anos, mas tem gente que menopausa aos 40, aos 30, que é a menopausa precoce ou a falência ovariana prematura. Mas existe um outro problema muito sério, que é o fato de que a mulher ovula os melhores óvulos mais cedo. Então existe uma diminuição de número e uma diminuição de qualidade desses óvulos. Repercussão prática. A chance de uma mulher engravidar começa a cair a partir dos 30 e vai mais rápido a partir dos 35. Então, aumenta o risco de infertilidade, aumenta o risco de aborto e, devagarinho, em especial após os 38, síndrome de Down, Edwards, Patal e outras alterações. E tudo isso é uma repercussão que essa diminuição da qualidade dos óvulos faz no embrião. Então, provoca embriões com alterações genéticas. Se esse embrião está alterado, primeiro, ele não vai virar uma gravidez. Se ele vira uma gravidez, ele termina num aborto. Só que, às vezes, a natureza permite que algumas gestações vão adiante, mesmo com malformações, alterações genéticas, e o mais comum que a gente observa é a síndrome de Down, né? Tudo tem a ver com a idade na mulher. Então, uma mulher de 30 anos que tem um filho, o risco dessa criança ter Down é 1 em 1000 quase. Aos 40 anos é 1 em 100. Você fala, nossa, o que aconteceu? A mesma coisa da minha avó de 13 filhos. Foi envelhecendo, foi aumentando a taxa de alteração nos embriões e vai aumentando a infertilidade, o aborto e os problemas genéticos que permitem que uma criança nasça. Então, esse é o dia a dia, essa é a natureza, né, da mulher. Por isso que hoje a gente escuta tanto, olha, fez 30, guarda óvulo, fez 30, guarda óvulo, né? Houve uma mudança muito grande durante a pandemia, porque ninguém falava muito, a gente falava na oncologia, tentava orientar, mas ninguém falava demais. O que aconteceu na pandemia? Atraso do plano de todo mundo, né? Então, praticamente todo mundo postergou tudo na vida, no mínimo de 1 ano até vários anos. Sim. E aí começou essa conscientização, falar, bom, peraí, se eu estaria pronta para engravidar ali com 35, 37, que eu consegui me formar, ter um bom trabalho, né? É essa pressão que a mulher vive. Você tem que se formar, fazer pós-graduação, ter um bom emprego, ter uma casa com quarto sobrando e ainda passear o mundo. Agora você pode ter filho. Exato. E muitas vezes isso acontece mais tarde. Então a pandemia foi um clique de alerta, de olha, passa rápido, né? Faça algo por você, né? E a gente entendeu na pandemia que a gente precisava se cuidar, precisava se priorizar. As companhias pararam, seu tudo, e a gente começou a olhar melhor para si mesmo, para as nossas necessidades. E uma das coisas que teve uma mudança muito grande foi a quantidade de mulheres indo congelar, guardar óvulos para o futuro, né? Daqui a pouquinho a gente fala os objetivos, né? Mas, basicamente, o que a gente tem que pensar? O óvulo de uma mulher de 30 tem uma qualidade melhor do que a de 35, tem uma melhor do que a de 40, que é a melhor do que a de 45. Então, o primeiro objetivo que a gente tem em guardar óvulos é esse óvulo que essa mulher guardou aos 30 vai dar para ela chance de gravidez, qualidade de embrião de 30, mesmo que ela use esses óvulos aos 35, aos 40, aos 45, tá? Então, o primeiro objetivo é, caso ela precise,
ela vai ter uma chance melhor. E segundo, dá tranquilidade. Dá tranquilidade tanto para quem está planejando uma carreira profissional, para quem não tem um parceiro, ou quem vai passar por um processo de uma quimioterapia, por exemplo. Exato. Né? Então, emocionalmente faz muita diferença no processo. Pois é, você trouxe, acho que a palavra principal é tempo, né? Uhum. E a gente, nessa linha do tempo da vida da mulher e do homem também, né? Falávamos há pouco aqui sobre o homem que eventualmente vai ter diagnóstico de doenças desafiadoras na infância, doenças desafiadoras na idade do adulto jovem, mas o tempo é importante, né? E muitas vezes, quando você comentou da pandemia, que foi um período que congelou o nosso tempo em casa, olhando para dentro, sentindo saudade do contato físico, mas nos permitiu olhar o que a gente quer também, como era o nosso interior, a nossa casa, a nossa vivência em situações de reclusa, né? Em situações de confinamento ali muitas vezes, né? E que nos fez pensar em valores muitas vezes, valores como o que queremos como família, o que queremos como indivíduos, né? E acho que tempo também se relaciona com o fator de risco, né? E fator de risco para doenças, e o câncer é de fato uma doença que está vindo mais cedo, né? Por estilo de vida, conhecimento genético eventualmente, sedentarismo, outras questões que a gente pode abordar como fator de risco do câncer em si, mas fato é, dados brasileiros, que as mulheres que desenvolvem câncer de mama no Brasil, em torno de 36% delas estão abaixo dos 45 anos. Então, e que é justamente essa mulher que você comentou, que ainda não pensou em gestar, que ainda está buscando todos esses objetivos na vida, né? Como mulher, como pessoa, como eventualmente já casada, com um parceiro definido. Então, acho que o tempo é chave, né, Peta? Pensando especificamente numa paciente oncológica, numa mulher que chega para mim hoje no consultório: oi, Igor, fiz a minha biópsia com um mastologista, estou aqui para começar o meu tratamento. A gente traça um plano de estratégia que vai desde cirurgia até eventualmente quimioterapia, e a quimioterapia não é só o grande vilão, né? 80% dos cânceres da mulher se relacionam com estrogênio. Então, às vezes, vai ter pacientes que vão estar livres da quimio, mas privadas do seu próprio hormônio. Exatamente. Então, isso também impacta em questões de fertilidade. Talvez a quimio não faça o impacto na questão dos óvulos, na questão da reserva. É importante até a gente dizer isso para quem nos escuta. Nossa preocupação, não só como o Dr. Carlos nos falava aqui sobre o tempo da qualidade e da quantidade de óvulos, mas também o impacto de medicamentos como a quimioterapia na qualidade, na reserva desses óvulos, né, Peta? Isso é importante, que quando a gente faz quimioterapia, a gente induz um período de menopausa, a gente induz toxicidade a essas células, a esse tecido ovariano. E daí, pensando nesse tempo, qual é o melhor momento para eu te ligar? Porque né, a gente se liga bastante, Peta, preciso de uma consulta para ontem. Então, e é claro, você sempre muito atencioso, né, como é peculiar ao seu cuidado, mas qual é o melhor momento para o oncologista que está me ouvindo, ou para a paciente que vai ao oncologista amanhã, para ela pensar na fertilidade dela? Tenha ela filhos já, ou desejo de ter mais filhos, ou não tendo filhos. Qual é o melhor momento para esse paciente te buscar? Na verdade, é o quanto antes, né? Então, aquela pessoa que foi lá, fez uma mamografia, tem um alto risco, por exemplo, né? Ela já deveria procurar um aconselhamento. O ideal, na verdade, porque muitas vezes o primeiro médico é o cirurgião, né? Então, identificou um nódulo, vai ver. O ideal seria já que o cirurgião, antes de operar, já fizesse o encaminhamento, porque ele já vai ter uma noção do risco de que seja ou não um caso oncológico, né? Muito por quê? Porque a gente, em geral, vocês dão para a gente 30, quando dá muito, 40 dias, né? E nesses 30 dias, 20 dias, eu preciso, na verdade, uns 15 para fazer o estímulo do ovário para guardarmos óvulos. Então, só para a gente entender um pouco o que acontece no dia a dia.
No dia a dia, quando a mulher menstrua, é o início de um ciclo. O cérebro vai lá e dá um hormôniozinho que chama hormônio folículo estimulante, para estimular um folículo crescer e essa mulher ovular. O que a gente faz no tratamento? Eu aumento a dose do hormônio folículo estimulante para que mais folículos cresçam juntos e a gente tenha mais óvulos. Isso dura de 10 a 15 dias, dependendo da fase do ciclo. Então, esse é o tempo que eu preciso, né? Só que, às vezes, as pessoas já estão perto dos 40, né? Quem tem câncer, às vezes, já tem uma reserva um pouco menor. Então, a gente tem que imaginar, né, que o corpo também não deixa um câncer aparecer sem muita briga, né? Então, sem ter lutado muito para evitar que esse câncer aparecesse. E nessa luta, às vezes, enfraquece algumas outras coisas, por exemplo, a reserva ovariana, né? Então, eu tenho um tempo curto para que a gente tenha o máximo de óvulos possível, né? Por quê? Porque a hora que vocês entrarem com a quimioterapia, aí depende do tipo de quimioterápico, depende do tempo, depende do número de tratamentos, de ciclos, mas vai fazer o quê? Como se esse ovário tivesse passado 3, 4, 5 anos na vida dele. Então vai ter uma diminuição dessa reserva ovariana por um efeito tóxico mesmo da quimioterapia, né? Que vai buscar o quê? Células que se dividem rápido, como é a célula de um tumor. Mas, às vezes, hoje ainda não são tão espertos, né? E acabam danificando essa reserva ovariana. Mas a gente tem um outro problema, né? Porque a gente guarda óvulo, tratou, olha, 6 meses depois, terminou, tá tudo bem, tá resolvido. Ah, eu posso engravidar? Não. 5 anos, né? Às vezes menos, muitas vezes mais. Então, a gente tem a idade dessa mulher, a gente tem o efeito direto da quimioterapia e a gente tem o tempo necessário até vocês se sentirem seguros de falar, olha, tá tudo bem, pode engravidar agora, né? Então, isso é que a gente hoje consegue se antecipar, porque 10, 15 anos atrás, ninguém guardava óvulo. Então, o que a gente tinha que fazer? Óvulos doados por mulheres jovens, parecidas, mas eram óvulos doados. Ou seja, geneticamente, a genética é da doadora. Não faz muita diferença, mas às vezes, né, na cabeça faz muita diferença, né? Então, hoje, o que a gente vai ter? A gente vai ter pessoas que vão passar por isso, que vão tratar, vão estar de alta, e a gente pode, com 45, às vezes até mais, descongelar esses óvulos, junta o espermatozoide, forma um embrião e coloca esse embrião de volta dentro do útero, né? Ah, mas para que você quer mais óvulos? Eu vou querer um filho, e olhe lá. Porque assim, muito do que é uma fertilização in vitro, porque o que acontece na natureza para alguém engravidar? Alguém ovula, aparece um espermatozoide, eles se juntam, formam um embrião, ele vai no útero e lá ele gruda. E isso é a maneira com que se engravida. Quando a gente faz uma fertilização, muito disso é exatamente você respeitar o que a natureza está te dizendo, né? E muitas vezes no dia a dia, no mês a mês, fala, olha, eu tive relação esse mês e não engravidei. Ah, por quê? Pode ser que o óvulo não estava bom, o embrião não se formou, esse embrião não chegou lá dentro do útero, ou ele chegou no útero e não estava bem, ele tinha alteração genética. Só que num mês a mês ou num dia a dia, está tudo bem, a pessoa está trabalhando, não percebe, isso vai indo e se não engravida no primeiro, no terceiro mês, engravida depois de 10 meses, a pessoa está tudo em ordem. Só que numa fertilização, não dá para a gente ficar pegando um óvulo por mês, fazendo embrião. Por quê? Porque, em média, cada 6 a 8 óvulos nos darão 2 embriões. Então, imagina que como é o processo, que ocorre igualzinho na natureza, né? A gente pega óvulo, pega espermatozoide, junta os dois. Eles vão ter que se dividir. Então,
Eles vão para 2 células, para 4, para 8, para 20, até chegar a um estágio que chama blastocisto, que é o que a gente quer, que tem 100 células. E eu preciso de 6 a 8 óvulos para ter 2 blastocistos. Né? 2 blastocistos para uma pessoa de 30 e poucos anos vai dar uma chance de 60%. Por outro lado, para uma pessoa de 40, essa chance é 30, 35. Então aí a gente já vê a diferença muito grande que faz a idade. Né? O nome, aquele nome antigo de bebê de proveta, foi muito ruim, né? Porque dá a impressão para as pessoas que, nossa, é tudo de laboratório, vocês estão mexendo nas coisas, né? E na verdade não, porque assim, você melhora, porque você pega mais óvulos. Ou seja, então você tem, ao invés de um mês equivalente a 12, 20, 6 meses de tentativas, né? A gente seleciona os espermatozoides, porque também tem vários espermatozoides que têm problema. Então, e espermatozoide é mais fácil, né? Você enxerga, você olha, é por morfologia, por motilidade. Então, existe uma seleção na hora que você une os dois, né? Para tentar, na verdade, otimizar por número, né? A natureza é que vai dizer quem vai chegar lá na frente, né? A natureza vai chegar para vários embriões e falar, olha, sinto muito, você não tem condição. E ele para no meio do caminho, né? Hoje é muito comum fazer uma análise genética dos embriões e falar, puxa, mas você está selecionando o embrião? Não, eu só estou vendo o que a natureza ia fazer com a gente, né? Então, a gente consegue até falar, olha, esse embrião não adianta você colocar, porque a natureza não vai deixar ele ir adiante, né? Olha, esse embrião, ele é normal, se a natureza deixar ele ir adiante, você vai ter uma criança geneticamente normal, né? E lógico que você pode entender se essa criança também, se virasse uma criança, tem Down e tudo isso, né? Posso te interromper? Porque Claro, você tocou sempre. num ponto crucial que eu estava aqui pensando, que é a aceitação das pessoas, dos tentantes, né? Seja do casal ou da pessoa que vai buscar a reserva, o aconselhamento para a fertilidade. Já tive situações em que houveram conflitos da questão ética individual daquela pessoa, eventualmente da questão religiosa. Mas atualmente, com essa disseminação de informação e da maneira muito clara como você nos está colocando aqui, eu entendi que quanto mais óvulos eu tenho uma maior possibilidade de ter esse funil para blastocistos que sejam viáveis do ponto de vista de seguir pela força da natureza. Né? E na verdade, o que a gente faz é uma melhoria da oportunidade, mas isso não acontece 100% artificial. A natureza, ela é quem de fato determina, né? É comum que o paciente se sinta não afrontando o processo natural, mas incomodado com essa questão do termo FIV, fertilização in vitro, fertilização artificial, assistida, qualquer que seja esse. Como a gente conseguiu romper essa barreira, Peta? Olha, depende, Igor. A gente ainda vê muito as pessoas achando que é algo que você mexe demais, mas muito por falta de conhecimento. Acho que esse é o ponto. A hora que a pessoa entende que alguém manda mais que a gente, né? Em que você não corrige, por exemplo, um embrião com alteração. Né? Tem tecnologia? Tem tecnologia até. Isso é muito feito em animais, em plantas, essas correções, editorações que se dizem, né? Por isso é muito importante esse aspecto ético, né? O que é o aspecto ético aceitável? O que é ético para a sociedade? Então, tem normas no Brasil que são diferentes das normas da Itália, que são diferentes das normas da Espanha e dos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, o que é importante é que exista um respeito muito grande pela parte ética, né? Aonde a tecnologia vai melhorando, né? Então isso também é importante.
a gente tem que entender que a gente não manda, né? Como tudo na nossa vida, a gente tem que fazer o melhor, né? E se você fez o melhor e não teve sucesso, você está tranquilo que você fez o melhor, né? Então, acho que isso, como uma parte filosófica importante, né? Eu tenho a filha de um grande amigo, estava se formando e queria muito essa área. E a mãe, a família toda, bastante religiosa também. E esse amigo falou, olha, conversa com ela, né? E fala o que você quiser, né? E eu falei, olha, ela falou, mas acho que o que eu escuto é que se a pessoa não engravida, é porque Deus não quer que ela engravide e a gente não deve interferir, né? Eu falei, olha, eu acredito muito em Deus, eu sou, né, devoto e falei, olha, então se você pensar dessa maneira, pensa o oncologista. Então, por que ele vai tratar essa pessoa? Porque se Exato. Deus queria que ela morresse cedo, porque deu para ela um câncer, né? Então, se Deus também deu para a gente a capacidade de aliviar o sofrimento das pessoas, né? E Jesus mostrou muito isso curando as pessoas, né? E a gente, no Dia dos Médicos, a gente fala muito ali de São Lucas e tudo isso. Então, já deu uma capacidade, porque isso é sofrimento, né? E só quem passa por isso para entender como é difícil. Tanto você passar por um processo de um câncer, como você passar por um processo de infertilidade, que às vezes é mais difícil, porque você não tem com quem falar, né? Se você vai falar para alguém, olha, eu estou com câncer, todo mundo, meu Deus, fica todo mundo te acolhe. Quando você fala que você não consegue engravidar, que você teve uma perda, as pessoas não entendem, né? E não entendem o quanto é difícil, porque existe um problema que ele não é só médico, né? Ele é um problema social muito grande. Por quê? Porque é aquilo, a pessoa vai na festinha, os amigos estão todos tendo filhos, só fala de criança, a pessoa se isola, vai na família, existe a cobrança, né? Exato. Então, é um sofrimento muito calado, porque você não tem com quem dividir. E isso é humano a gente entender, né? A gente tem que entender que essa pessoa, que esse casal está sofrendo, né? E o nosso papel como médicos, como seres humanos, é aliviar o sofrimento das pessoas. Quer seja tratando um câncer, quer seja permitindo que ela possa ter um filho, né? Então, é por isso que a gente se formou, é por isso que a gente faz o juramento, é por isso que a gente vive o dia inteiro, né? Sim. Então, eu acho que esse é um entendimento muito importante para as pessoas, né? Que isso é algo que pode melhorar a vida, né? Quando a gente fala da parte oncológica, então tem vários estudos, por exemplo, que mulheres que guardaram óvulos e foram para um tratamento de câncer reagiram melhor. Por quê? Meu óvulo está me esperando, né? É um objetivo, né? É um objetivo. Eu tenho que passar por essa fase. Eu tenho que estar bem, porque lá na frente meu óvulo vai estar esperando e eu vou ter essa oportunidade, né? Então, e são coisas muito. A semana passada a clínica aqui tem 9 anos e logo quando a gente abriu, uma paciente com câncer de mama, né? E aí a gente foi na clínica essa semana, a gente gravou um pouco com o filho, né? E assim, é extremamente emocionante para a gente, né? Você entender que você permitiu, né? Que Deus permitiu, que ela se permitiu, que desse continuidade, né? Porque a gente via muito, Igor, toda aquela coisa, nossa, eu fui curada, eu me tratei, aquele agradecimento. E quando não existia o guardar óvulos e tudo isso, fala, puxa, mas eu quero ser mãe, e agora? Né? Aí toda aquela alegria, às vezes, se perdia um pouco, Se confundia. né? Nessa frustração de, poxa, eu já paguei
carreguei um peso muito grande tratando de um câncer. Agora eu vou ter que carregar outro peso pensando em infertilidade, né? Então, por isso é muito importante esse apoio, é muito importante o que vocês fazem, que é falar, olha, isso existe. A pessoa tem direito de não querer, de querer, não tem problema, né? Mas ela tem direito de saber que isso existe. E ponto, né? Acho que você tocou num ponto importante que é essa informação está se tornando cada vez mais disseminada, né, para as pessoas. Graças a Deus. Né? A rede social nos ajuda, nós estamos aqui gravando um podcast que muitas pessoas, mulheres, homens, vão nos ouvir e que vai reverberar conteúdo de qualidade científico, né, enfim. Mas hoje, recentemente, eu percebi que muitas das minhas pacientes mulheres com câncer de mama mudam o escopo da sua rede social para ajudar outras. E a gente está vendo até questões de pessoas de vida pública mesmo dividindo o desafio que é um diagnóstico de infertilidade. Então é o que você falou. Diante do sofrimento que paira nesses dois cenários, diagnóstico oncológico e a infertilidade, e óbvio que quando eles se combinam é ainda mais desafiador, mas vem a nossa postura como profissionais médicos, com o dom que recebemos, com eu diria que a gente, como médico, recebe muito mais do que o que a gente dá, né? Em termos de carinho, de amor, né? Para esses pacientes. E eu não consigo imaginar a felicidade desse encontro com essa paciente depois desse tempo todo, né? Agora com os filhos criados, né? Então, acho que falar sobre o tema infertilidade, falar sobre o tema perda gestacional, é também uma libertação daquela coisa cultural do isso ninguém fala, fulana não teve filho porque não pôde. Por que não teve filho? Né? E isso é o que você falou, culturalmente vai se isolando, vai dizendo que está tudo bem e não está tudo bem. A mesma coisa era com o paciente oncológico. Iniciava o tratamento, eventualmente perdia uma parte do cabelo, se isolava, não ia à academia, não ia a eventos. E hoje eu estimulo justamente o oposto. Igor, eu tenho um show, vá ao show. Mas eu fiz químio, vá ao show. Eu tenho uma viagem, vá à viagem. E não deixar de viver a vida por causa de um diagnóstico desafiador. E a infertilidade assim também é. Peta, uma preocupação técnica de nós como oncologistas, para a gente caminhar um pouquinho para o fim da nossa conversa, é a segurança dos procedimentos de estímulos, muitos hormonais, como você bem disse, no cenário dessa preparação. Então, criamos uma situação fictícia aqui. Temos uma paciente hoje, 33 anos, não tem filhos, e chega no meu consultório com um diagnóstico de um câncer relacionado a hormônios, um câncer luminal, vai fazer quimioterapia, eu vou pedir isso ao plano de saúde, vai demorar ali 25, 30 dias para início, a gente tem esse tempo. Eu vou curar essa paciente com câncer de mama, mas eu quero preservar a fertilidade dela. Eu te ligo, o melhor momento para te ligar é o quanto antes, eu já aprendi, já reforcei, e essa paciente vai até você. Esse procedimento, esse processo é seguro, a paciente pode ir tranquila, eu sei que porque a gente já conversou muito sobre isso, mas quero que você diga um pouquinho para a gente sobre a segurança técnica desse processo. A gente já falou sobre a questão cultural disso, sobre o acesso disso, mas a segurança técnica para a gente tranquilizar até o colega médico que nos escuta, o mastologista, o ginecologista, o oncologista que nos escuta aqui no nosso podcast, sobre a segurança desse procedimento pré-tratamento e, claro, os benefícios a gente já falou aqui da possibilidade de futuro. Eu acho que isso, primeiro, essa é a coisa fundamental de qualquer tratamento. Ou seja, eu não posso de maneira nenhuma comprometer a sobrevida, o prognóstico dessa mulher, porque nós vamos fazer um outro tratamento, tá? Então, o que acontece hoje? A gente usa alguns medicamentos que não deixam o nível hormonal ficar muito alto. Então, ele fica muito parecido com um ciclo normal menstrual. Exatamente para que não tenha um impacto negativo nesse tumor, já que ele é hormônio dependente. Isso a gente faz para tumores hormônio dependentes, a gente faz para pessoas que tiveram trombose, por exemplo, que não pode hormônio aumentar muito. Então, isso se tornou seguro. Antes a gente não sabia, né? Mas com o tempo, hoje existem muitos estudos
atestando essa segurança de fazer a indução para pegar mais óvulos e, em especial, atestando a segurança de uma gravidez, né? Que não mudou a chance dessa pessoa de sobrevida, não mudou o prognóstico, porque tinha uma época, né? É mais novo que eu, mas tinha um oncologista mais antigo que não queria conversar sobre isso. Fala, não, teve câncer de mama, esquece, nunca vai ter filho na vida, né? E a sorte é que chegou uma geração nova tentando falar, olha, isso é importante, não dá para fechar os olhos, né? Sim. Isso é importante para a pessoa. E com isso também foram aparecendo os grandes estudos de longo prazo, dizendo da segurança da gravidez também, porque não adianta você guardar o óvulo se depois não vai poder engravidar, né? Então hoje isso é uma coisa bastante tranquila para vocês, né? Uma coisa bastante tranquila para a gente. Eu acho que isso é importante passar essa tranquilidade para todas, para todos, né? De que o fundamental é a segurança. Lógico, tudo isso está começando com tratamento oncológico. Esse tratamento tem que ser feito da melhor e da maneira mais segura possível, né? A gente guardar óvulo, a gente preservar, é algo a mais nesse tratamento, né? E que às vezes não é fácil. Eu falo para minhas pacientes, eu sei que dá a impressão que a gente está numa biblioteca, né, e tem um monte de livro caindo na nossa cabeça, porque um pede exame de imagem, outro pede exame de sangue, outro pede, e vem alguém agora falar de óvulo, né? Mas é algo diferente nisso tudo, né? É lógico que os tratamentos são relacionados à vida, tanto o tratamento do câncer, quanto o tratamento que a gente faz, né? Então, falou, olha, você está entendendo que tudo isso só está acontecendo hoje porque você vai estar aqui lá na frente, né? A gente Exato. vai estar conversando. E isso é muito emocionante, né? Porque a hora que eu libero essa pessoa, falo, olha, seus óvulos já estão guardados, né? E é exatamente essa minha sensação, e é muito o que eu falo. Eu falo, olha, a gente dá um abraço, falo, olha, daqui 5 anos nós vamos estar aqui conversando do teu filho, né? Isso vai passar. Esse é uma tormenta, uma tempestade, um tsunami, mas que vai passar. E nós vamos estar juntos daqui 5 anos, né? Faz diferença, né? Eu te falo, eu fico arrepiado, imagina quando é lá, né? Então, é fundamental essa segurança. Esses óvulos não têm prazo, pode ficar guardado 1 ano, 10 anos, 15 anos, né? As técnicas hoje são bastante seguras, né? Então, quando a gente entrega o óvulo para o laboratório, 95, 97% das vezes é a taxa de sobrevida, né? Então, isso também melhorou muito. A tecnologia que nos ajuda tem melhorado cada vez mais, né? Então, é uma realidade que essa mulher hoje pode sonhar, pode ter o plano de que eu vou tratar, eu vou ficar bem e vou ter meus filhos lá na frente. Excelente, é muito gratificante te ouvir com essa clareza, com essa tranquilidade e acho que da mesma maneira como a oncologia avança para mais cura, mais tempo de vida, né? Poder oferecer uma oportunidade de gestar no futuro é realmente não... eu acho que, claro, é brilhante, é maravilhoso para aquela mulher, né? Não privá-la desse direito, né? De querer, em algum momento, longe dessa turbulência, dessa tempestade, de constituir a sua família, de aumentar a sua família eventualmente, né? Recentemente tive pacientes falando, eu já tenho um filho, mas ele me pede um irmão, ele me pede uma irmãzinha, né? Então é interessante entender que muitas vezes o câncer priva essa família de crescer, né? Então, esse é o termo mesmo, né? Parece um sequestro, né, Peta? O câncer sequestra a paciente por um período que envolve cirurgias, químios, uma turbulência emocional muito grande. Cada vez mais a gente não trata sozinho essas pacientes. E acho que cada vez mais a gente vai estar mais próximo, né? Aqui, visto... Cara, claro, não é que a gente deseja que as mulheres tenham câncer, não é isso, mas a gente está vendo os números de casos, né? O que o INCA, o Ministério da Saúde, prospectam para os casos futuros,
E não tem como a gente não olhar para isso de uma maneira a amenizar, né, o sofrimento envolvido nisso. Bom, eu acho que, nossa, eu ficaria aqui te ouvindo horas e trocando experiências. Acho que a gente tem muito a fazer. Eu vou aproveitar aqui para fazer um convite a ficarmos no compromisso de fazer de novo, com certeza, outro tema. A gente escuta certeza. e fala de mais coisas. Mas, pessoal, eu queria agradecer ao Dr. Carlos Peta, né? Então, reforçando, o Dr. Carlos Peta é um expoente nacional em fertilidade assistida, diretor clínico da Clínica Fertilidade e Vida, livre docente da Unicamp, esteve aqui comigo hoje no Oncoponto para falar sobre fertilidade e esse conceito da fertilidade inserido na oncologia. Peta, muito, muito obrigado. Se você quiser, queria suas palavras finais para a gente finalizar. Igor, eu que agradeço, né? É um prazer. Eu falo que é um privilégio para a gente, porque a gente consegue trabalhar, né? Em prol da vida, né? Então, você permite que as pessoas estejam aqui daqui 5 anos, a gente consegue ajudar que essas pessoas gerem as vidas, os filhos, né? Então, isso para a gente é muito gratificante, é um retorno absurdo. Eu falo que eu agradeço a Deus a área que eu escolhi, né? Então, para a gente é muito bom, é muito bonito, né? E é isso que é importante para cada um, para cada uma, né? Entenda que isso é possível, né? Aconteceu algo que vai ser difícil, que é um tratamento de um câncer? Sim, mas o quanto antes você pode ir lá guardar seus óvulos. Da mesma maneira que, olha, meu plano de vida está mudando, isso está indo para frente, a gente pode fazer isso por uma razão social que a gente fala. Mas a chave é sempre o seguinte: não perca tempo, né? Tanto antes do tratamento, tanto quanto a idade aumentando, passa rápido, né? A gente viu isso na pandemia, como passa rápido. E quanto melhor a gente se programar, quanto melhor assistido nós tivermos, acho que isso que vai definir, né, toda a nossa trajetória nessa vida, que ela é curta, né? Então, para mim é um prazer estar aqui, né? Eu sou apaixonado por isso tudo. A gente conversaria aí horas e horas, né? Mas a gente vai fazer mais, né? Acho que é muito importante passar esse conhecimento, passar essa orientação, né? E entender de uma maneira mais simples como as coisas acontecem, né? Que não é nem um bicho de 7 cabeças. Então, obrigado, até logo a todos, até a próxima. Muito obrigado, acompanhe a gente nas redes sociais, @Grupo Sonhe e Fertilidade e Vida. Fertilidade e Vida. Um abraço e até breve. Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia.